é que nós temos que arriscar mais. Nós temos que tentar fazer uma oposição que barre mais coisas. Ora, pega o caso do Jorge Bessias. Bessias é um sujeito que não tem nada de relevante na carreira. A única coisa que as pessoas sabem dele é que ele agora é advogado-geral da União e que é o cara do áudio da Dilma, que é o Bessias. Olavo é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Agora que eu vi que a minha camisa estava desabotoada, eu parecia um bêbado de um bar, né? Que falta que faz figurinista. Por isso que eu estava dizendo aqui, Figueiredo gostoso. Teve um cara que disse aqui no chat, Figueiredo gostoso. Acho que era a camisa desabotoada, esse peito depilado, né? Cara, parecia um bicheiro, só falta um cordão de ouro, né? Aí, o pessoal gostou, o público feminino e LGBT. Isso aqui, gente, eu não queria falar para vocês, mas isso aqui já é um pouco de um teaser pro meu projeto de OnlyFans, porque o número de apoiadores tem caído e tal, e aí eu vou me focar aqui no ano que vem, malhar bastante e preparar o projeto pro OnlyFans do Paulo Figueiredo. Ai. Eu tô falando desse troço, não tô falando que eu tinha que falar. Você tá inscrito no canal? Veja se você tá inscrito no canal. 40%. Hoje eu tô tirando até a roupa para ver se as pessoas se inscrevem no canal do Paulo Figueiredo. E nem assim o número de inscritos tem subido. Então veja se você está inscrito no canal da TV Flórida também, e no canal Paulo Figueiredo Oficial. Vamos falar sobre o assunto do Gonê? Vou falar sobre o assunto do Gonê. Eu estou acompanhando um pouco dos comentários. Hoje eu quero falar um pouco do poder legislativo, até de uma coisa meio diferente no programa. Vou começar pelo Senado, então, falando dessa questão do Gonê. Porque ontem nós tivemos a sabatina, que eu disse que é a coisa mais chata do mundo. Eu até gostei muito da participação do Flávio Bolsonaro, mas a sabatina é muito chata, né? Então nós tivemos a sabatina e a recondução ou não do apóstata Paulo Gonê como Procurador-Geral da República. E eu volto a dizer, chato, mas teve um ou outro posicionamento bom, e o frigir dos ovos, que eu acho que é a parte que realmente importa aqui pra gente, é que, conforme esperado, o Aposta foi reconduzido para o cargo da PGR. O que foi inesperado foi a votação. Foram 45 votos a favor e 26 contrários. E aí o que me leva aos comentários que eu vi de boa parte dos comentaristas até de direita, as pessoas meio desoladas e tal. Mas eu confesso que eu penso diferente, porque essa diferença de 19 votos passa uma imagem que não é real. E eu vou explicar aqui o porquê e comentar alguns pontos que ficaram evidentes nessa recondução. Primeiro de tudo, é importante que a gente note o seguinte: o Paulo Gonê precisava de 41 votos para ser reconduzido. Então, a margem, que é a maioria do Senado, né? A margem que ele obteve foi de só 5 votos. Essa foi a recondução mais apertada da história da República depois da democratização. Eu não gosto muito desse termo, mas depois da abertura política de 1988, para vocês terem uma ideia. O Gonê teve, em 2025, prefeito comparativo, 20 votos a menos do que teve em 2023. 20 votos a menos. E eu não poderia achar esse cenário desolador. Eu acho um cenário animador, um cenário que mostra uma mudança, que não foi ainda suficiente, mas sem dúvida nenhuma é uma mudança na direção do Senado. O que me leva a outro ponto, que é o fato de ter existido no Senado, boa parte desses 45 votos foi porque houve no Senado, e eu conversei com muitos senadores, a sensação de que era melhor reconduzir o Gonê, porque, apesar dele ser um bosta, ele era um bosta menos pior do que as demais alternativas. Essa era uma visão que eu confirmo que era muito presente entre os senadores. Havia a discussão, inclusive,
de que talvez eu possa estar cometendo um equívoco aqui, mas eu acho que a alternativa seria a indicação, acho que do irmão do Flávio Dino, ou uma coisa do tipo, que obviamente era um militante de extrema esquerda, diferente do Paulo Gonet, que é apenas um apóstata, né? Alguém que já foi um cristão, um católico, etc., e apostatou, vendeu a alma ao diabo, passou para o lado negro da força e por aí vai. Mas eu, Paulo, acho que essa estratégia de vamos pegar o menos pior, né? Em chuva de pinto, enfia o menor para ocupar logo o espaço, que foi mais ou menos essa estratégia adotada, eu acho a estratégia ruim. Porque eu sempre digo aqui que a sorte é do audaz. E vejam, por 5 votos o Gonet não foi vetado. Por 5 votos. E se o Gonet fosse vetado, poderiam se unir para vetar, por exemplo, o próximo também. Mesmo caso ele fosse pior. Então, se indicassem alguém pior, ora, se vetaram o Gonet, por que não vetar também o próximo? Isso pode muito bem acontecer e deveria ou deve acontecer no caso, por exemplo, da indicação do Jorge Bessias no Supremo Tribunal Federal. Se apertar direitinho, e isso está demonstrado agora, a oposição no Senado Federal tem sim votos o suficiente para negar ao Lula uma indicação ao Supremo Tribunal Federal. E quem sabe ir segurando até a próxima eleição, até que venha um nome melhor do que o Jorge Bessias. Que pode acontecer até antes das eleições. O próprio Lula pode indicar um nome menos pior, pode indicar um pior, pode virar e falar assim, agora eu vou indicar o Conde Drácula para o Supremo Tribunal Federal. Aí você fala assim, tudo bem, nega de novo. Até que, quem sabe, o Lula seja forçado a indicar um nome menos militante. Ora, a sorte é do audaz. Cadê a audácia dos senadores? Cadê a audácia da pressão da população? Esse espírito derrotado é um espírito que eu falo que é o espírito que tem permeado a direita, o espírito da derrota, da broxidão, faz com que a gente perca vitórias que eram fáceis. Volto a dizer, por causa de 5 votos. Por causa de 5 votos. Então, uma das lições que ficam com a recondução do Paulo Gonet é que nós temos que arriscar mais. Nós temos que tentar fazer uma oposição que barre mais coisas. Ora, pega o caso do Jorge Bessias. Bessias é um sujeito que não tem nada de relevante na carreira. A única coisa que as pessoas sabem dele é que ele agora é advogado-geral da União e que é o cara do áudio da Dilma, que é o Bessias. Se o Paulo Gonet é um cara amado pelo establishment, ex-sócio do Gilmar Mendes, procurador-geral da República, aliás, procurador da República antes de ser procurador-geral, se esse cara foi quase vetado no Senado, então, claro que é sim possível ousar e pensar em vetar nomes como o do Jorge Bessias. Porque, vejam, Gonet foi vetado por 5 votos. Será que a pressão popular não teria conseguido virar 5 votos? Não estou reclamando só dos senadores, não. Será que se as pessoas de direita, a população, os comentaristas, tivessem adotado uma postura mais altiva, nós não poderíamos impedir a nomeação do Paulo Gonet, vetar a recondução do Paulo Gonet, mandando um recado duríssimo, e também vetar a próxima indicação do Lula? Eu faço aqui uma meia-culpa, porque, veja, eu estou falando aqui dos eleitores, do público, de vocês, eu estou falando aqui dos senadores, mas também estou falando dos comentaristas de direita, a mídia de direita. Eu não abordei, meia-culpa aqui, eu não abordei esse assunto no programa de maneira aprofundada em momento algum, eu falei apenas por cima. Às vezes a gente tem que escolher, a gente faz reunião de pauta todo dia, não dá para cobrir todos os assuntos. Eu tenho deixado de fazer muito programa por causa das minhas viagens. Não cobri esse assunto. E era um assunto importante. Era algo que talvez tivesse que ter mobilizado mais as pessoas. Era possível, o meu ponto é que era possível sim dar essa derrota gigantesca para o PT e para o Lula, e ainda é possível para as próximas indicações que ele fizer. E eu sempre reclamo que um problema
da direita de um modo geral, inclusive refletido na classe política, é a falta de ousadia e um excesso de expectativa de derrota. Quem ousa vence, mas quem não acredita na vitória nunca vence. É muito comum que a gente aceite a derrota de antemão por medo de que, se não fizermos, nós vamos ser derrotados. Mas, ora, se nós já seremos derrotados de toda forma, eu falo o seguinte: por que não arriscar mais? Está clara pela votação que a margem existe no Senado. Então tem que pressionar. É muita broxidão, é todo mundo muito deprimido. Você conversa com essas pessoas, e vale para o público também. Se eu parar para ler o chat e os comentários aqui, eu tenho que tomar um antidepressivo. O que me leva à última reflexão sobre esse assunto, que é a importância das eleições para o Senado em 2026. Será que esses 5 votos que salvaram Gonê não serão substituídos por senadores alinhados no ano que vem? Ora, se nós tivermos minimamente eleições, é claro que podem. Agora, isso passa por eleger senadores que estejam de fato comprometidos com a luta contra as ilegalidades da República, do Supremo Tribunal Federal, com a luta pela anistia, com a luta pela libertação dos presos políticos. Eu digo realmente comprometidos. Olá, amigos do canal Olavo do Carvalho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo assim como eu gostei e resolvi vir aqui compartilhar com vocês. Lembrando que, se vocês gostam desse tipo de análise política e comentários que a grande mídia acaba sempre escondendo da gente, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo, que vão ao ar todos os dias às 18, 19 e 20 horas de segunda a segunda, ou seja, o canal não para. Então, para você não perder nada, ative o sininho das notificações e se inscreve aqui no canal. Se você quer fazer a sua parte para um país melhor, você pode se tornar apoiador do Paulo Figueiredo, esse jornalista que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos junto com o Eduardo Bolsonaro. Eles fizeram o que 512 deputados e 81 senadores não conseguiram fazer pelo nosso país. Então, para que esse trabalho continue, é fundamental que eles tenham apoio. Entra aqui no link da descrição, pega o cupom Olavo do Carvalho, que é um presente nosso aqui do canal para você, e se torne um apoiador. Cada pessoa que entra e vira um apoiador faz muita diferença. Paulo Figueiredo não tem apoio governamental e não recebe dinheiro público para fazer o que ele faz. Ele tira do bolso dele. Então, se você quer apoiar, tem um link aqui na descrição, tem o nosso presente, e com menos de $5 por mês você faz a sua parte. Se você quer se tornar um apoiador ainda maior, fazer mais diferença e poder se comunicar com Paulo Figueiredo, ter acesso ao e-mail dele, a uma reunião mensal com os patronos Gold, você vira patrono Gold. É $50 por mês e você tem acesso a um grupo exclusivo com pessoas brilhantes e que tem debates de excelentíssimo nível lá dentro. Então não perca tempo, faça a sua parte, porque o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro estão fazendo a dele. Valeu!